Saudações, gente bonita, mestre Leida falando. Nós estamos aqui testando o nosso novo equipamento, né? Que é um suporte. Obrigado por todo mundo que manda Pix. Parece bem simples, mas bastante funcional. Vamos começar com essa demonstração a respeito do Irã. Hoje, parece que a Crimeia sofreu um ataque bastante significativo por parte das forças da OTAN que estão na Ucrânia. Os vídeos que eu vou mostrar a seguir mostram que houve danos significativos. Disse que, e eu acho isso muito válido, que o Irã tem uma série de sistemas de defesa russo S-400 Triunfo, que são compostos por mísseis 40 N-6E, que voam a 400 km, 48 N-6M E3, que voa a 240 km, o 48 N-6M E2, que voam 200 km, 48 N-6E, 150 km, 9M 96M E2, e finalmente o 9M 96, que são mísseis capazes de voar por 40 km. A chave aqui é a velocidade. Esses mísseis não têm todos a mesma velocidade. Os 40 N6E voam em velocidades que chegam a Mach 14. Então eles são hipersônicos táticos, são muito rápidos. Enquanto os 9M6M e os 9M96 são mísseis de velocidade e alcance mais limitado, né? Servem para derrotar o que porventura passou. Mas o que os incidentes que ocorreram agora mesmo na Crimeia nos dizem? Eles nos dizem duas coisas muito importantes. Primeiro, a respeito dos sistemas de defesa antimísseis. Um sistema como esse custa 800 milhões de dólares, ou seja, 4 bilhões de reais. Eles são muito caros, de verdade. Eles são eficientes, mas são muito caros. Então você não pode usar eles para defender alvos de pouco valor estratégico. Faz sentido para o Irã comprar um para defender Teherã, que é uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes. Certo? A prioridade, no caso do Irã, é defender Teherã, com 10 milhões de habitantes. Mas Mashhad tem cerca de 3 milhões, Tabriz, Isfahan, Shiraz, que tem cerca de 2 milhões cada, são cidades que também compensam ser defendidas por esse sistema. Então, gastando cerca de uns 15 bilhões de reais, é muito dinheiro, a República Islâmica do Irã conseguiria defender a sua capital e suas 4 mais importantes cidades. Como tem pouco mais de 1 milhão de habitantes e tem que ser defendida a qualquer preço, não porque ela tem 1 milhão de habitantes. Não é uma cidade que você fala assim, olha, é tão grande quanto as outras, mas é sagrada. Qom é a cidade mais sagrada do Irã, então Qom também teria que ser defendida. E do ponto de vista estratégico, Bandar Abbas, o porto mais importante no Golfo Pérsico, e Bandar el Anzal, o porto mais importante no Mar Cáspio, também teriam que ser defendidas. Então, com isso, o número de cidades as quais poderiam ter esse sistema de defesa S-400 salta de 5 para 7. E os custos já vão para quase 30 bilhões de reais. Então, isso explica o que acontece na Crimeia. E fala, mas se os russos têm esses sistemas de defesa tão bons, como os mísseis britânicos Storm Shadow
destruíram, aparentemente, eu não sei se destruíram, mas deu para vocês ver pelos vídeos que os estragos foram muito grandes. Essa base russa na Crimeia. É porque simplesmente não dá para defender tudo. O custo é muito elevado. E isso diz duas outras coisas muito importantes. Esses sistemas funcionam, sim, mas para defender alvos de grande prioridade. E eles têm falhas. Qualquer ataque de saturação deixa eles, eu não diria inoperantes, mas de operacionalização muito difícil. Então, eles têm que estar associados a sistemas de defesa a laser controlados por inteligência artificial, como o Peresvest. Bom, mas então por que a Crimeia sofreu esse ataque com Peresvest e tudo? É porque ela não tem Peresvest. As unidades de defesa a laser controladas por inteligência artificial Peresvest são, ao que a gente sabe, apenas 8. Então, a Federação Russa, evidentemente, vai defender Moscou, prioritariamente, São Petersburgo, também de maneira prioritária, e cidades de grande população e enorme importância tática, Volgogrado, Samara, Kazan, né, cidades maiores, Ekaterimburgo. A Crimeia não é uma prioridade absoluta para a Federação Russa. Isso explica o sucesso de alguns ataques da Ucrânia e da OTAN. E aí a gente pode ir para os outros dois pontos, que são o seguinte. Do ponto de vista dos ataques que a Ucrânia fez, eles fazem total sentido estratégico, porque está o Ocidente inteiro preocupado em tentar defender o Estado ilegítimo, e eles se esqueceram da Ucrânia. Se a Ucrânia faz um ataque desse, que certamente vai contar com uma resposta muito forte da Federação Russa, ela está dizendo, ainda estamos vivos e somos capazes de infligir dor e dano aos russos. Nos ajudem. Então, a ação ucraniana é inteligente, num certo sentido, porque no outro a resposta russa vai vir e vai ser duríssima. O fim está cada vez mais próximo. Quanto mais você provoca um urso, maior a chance do ataque dele ser feroz. Isso deveria ser óbvio. Mas como as elites que controlam a Ucrânia são interessadas na grana, no dinheiro, né, em comprar imóveis na beira de praia no mundo inteiro, faz todo sentido para elas. Para o povo ucraniano, para o Estado ucraniano, não faz nenhum sentido. Mas para as elites que estão ganhando muito dinheiro com isso, e também para as elites que estão vendendo armas para a Ucrânia, faz total sentido, né? A gente tem que pensar que a guerra não tem necessariamente uma vinculação moral. E o segundo ponto, o que isso nos diz sobre o Estado ilegítimo? Bom, o Irã, nesse ataque que teve na semana passada, fez o que quis. E eles não puderam fazer absolutamente nada contra os ataques de mísseis supersônicos. Foram mísseis supersônicos táticos, não foram mísseis supersônicos. E a defesa israelense, basicamente, a defesa americana, né? Porque os americanos mesmo divulgaram que a maior parte dos drones e mísseis derrubados foram derrubados por eles, os americanos, nos F-35. Então, eles não têm condição de defender o próprio país e nem com a ajuda dos americanos. E eles não têm esses sistemas S-400, nem S-500, nem S-550, nem Peresvest. Eles não podem se defender de mísseis hipersônicos. Na verdade, o único sistema capaz de defender de mísseis hipersônicos é exatamente o Peresvest, e que eles não têm, né? Então, mas não tem como se defender. Em absoluto, não tem. O país está vulnerável a ataques do Irã. E esse é um fato. Mas isso nos diz muita coisa também sobre outras guerras e sobre por que mesmo países com grande potencial de defesa serão atacados. E não tem o que fazer. Um país como a Rússia, que é maior do que 4 continentes do mundo, maior que a América do Sul, maior que a Antártica, maior que a Oceania, maior que a Europa, tem uma quantidade enorme de alvos, gigantesca de alvos, que absolutamente não podem ser defendidos. Então, são esses alvos que nações hostis vão atacar. É um fato da vida. E isso provavelmente vai levar a Rússia a querer terminar esse conflito o quanto antes. Certo? Então, é aquilo que eu disse antes de ontem. O conflito da Ucrânia termina primeiro do que o do Oriente Médio, porque a Rússia está simplesmente ficando sem opção. A própria Ucrânia está deixando ela sem opção, então ela tende cada vez mais a querer encerrar esse conflito o mais rapidamente possível, porque os ucranianos, a elite ucraniana, está partindo por tudo ou nada. E é isso.